alguém vivo aí? Tá tudo aí igual o pinguim com frio, né? Amém. Esse mesmo espírito de adoração, quero convidar você agora a adorar o Senhor através do seu dízimo e da sua oferta. Você que veio preparado, deixa eu direcionar algo para você. Você jovem que aqui está. Quem aqui é jovem? Quem não disse não é? Quem aqui é jovem? Às vezes você em casa aí também que está nos acompanhando. Você sabia que através do dízimo da sua oferta, você pode semear o seu futuro? Mas como assim, Gui? Pode sentar rapidinho, já vou. Quero falar 2 minutinhos com você sobre isso, nós já vamos ofertar. Você tem um poder de escolha aí na sua mão agora, de você semear o seu futuro. Quem sabe você olha e fala assim, eu quero ser um advogado, um médico, eu quero fazer alguma coisa. Tudo isso você pode ser, mas existe um princípio para você ser bem sucedido. E esse princípio se chama obediência à palavra de Deus. E você pode aí no seu lugar pegar a sua oferta, o seu dízimo. Às vezes você olha para você hoje, e às vezes você não consegue enxergar o seu futuro, um futuro brilhante. Mas através da sua semente, querido, você pode colher isso aí lá na frente. Quantos crê? Quantos crê? Não pegue sua oferta aí, o seu dízimo na sua mão. E ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Deus diante de Ti agora, diante da Tua santidade, ó Deus, a intenção do nosso coração em ofertar a Ti, Pai. Nós não estamos apresentando o valor, Senhor, mas sim a intenção do nosso coração. E nós sabemos, ó Deus, que nós estamos semeando e ofertando em terra boa. Nós sabemos que nós vamos colher, Pai. Mas nós não ficamos esperando a colheita, porque nós semeamos, ó Deus, e ficamos tranquilos. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus,
cumpra agora a tua palavra na vida dos teus filhos. Amém. Amém? Enquanto a Kessia passa aí rapidinho. Vai ficar aí hoje, Samuca? Ó, top, hein? Quantos trouxe Bíblia aí? Uma pessoa trouxe. Quem trouxe Bíblia aí? Quem tem no celular aí? Só que você tem que ser temor a Deus. Você tem que ser temente a Deus. Você vai pegar o seu celular só para ler a Bíblia. Se for responder o WhatsApp, o anjo vai descer aqui agora e vai te pegar. Você crê assim? Eu oro para que isso aconteça. Caiu mensagem, não responde, senão o anjo vai te pegar. Amém? Abra comigo em Marcos capítulo 13. Eu quero ler só um versículo, é o suficiente para nós meditarmos. E o tema dessa mensagem, a qual o Senhor nos direcionou essa semana, é constantes e intensos. Quantos crê que nós vamos ser uma geração constante e intensa com o Senhor? E eu quero, através da palavra de Deus, meditar com você. Marcos capítulo 13, versículo 30, diz assim: amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Amado Espírito Santo de Deus, eu sei, Pai, em quem eu tenho crido. Eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, Pai. Meu Deus, eu sei como essa mensagem, essa palavra mudou a minha vida, Senhor. Em as áreas que o Senhor ministrou, Pai. O quanto eu preciso melhorar, amado Espírito Santo. E aqui, ó Deus, eu estou não como pregador, como pastor, mas eu estou, ó Deus, como canal. O que a Tua mensagem, ó Deus, modificou a minha vida, o Senhor, ó Deus, possa modificar a vida dos Teus filhos que estão aqui, que estão em casa. E aqueles, ó Deus, que vão ouvir essa mensagem. Meu Deus, todo poder Te é dado aqui, ó Deus. Não porque nós temos algum poder, mas nós entregamos o senhorio da nossa vida, a minha fala, o meu corpo. Tudo está em consagração a Ti, Pai. E eu Te peço, amado Espírito Santo de Deus, fala conosco. Porque a Tua voz, ela é doce, ela é sensível. E eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, constantes e intensos, eu quero falar bem rápido com você, através desse versículo, a qual o Senhor deixou como um mandamento para nós. Mas eu quero fazer uma breve introdução do significado da palavra constantes e intensos. Mas eu quero também, antes nessa introdução, direcionar, profetizar. Não sei como você vai receber como direcionamento ou como uma profecia, mas se você receber em qualquer área que seja, eu tenho certeza, querido, que essa palavra ela vai mudar a sua vida. Não porque eu vou pregar, mas porque ela tem um poder de transformar, de nos mostrar quem nós estamos sido e o que nós precisamos melhorar. Constantes e intensos, queridos, são aqueles que não se esquivam de coisa alguma. E o princípio da vida, o princípio de Jesus, nós somos seguidores de Cristo. Quantos posso dizer amém? Quem pode dizer amém aí comigo? Nós somos seguidores de Cristo, sim ou não? E o princípio de Cristo é dar-se tudo de si, é em se entregar tudo de si. Existe uma intensidade na essência do Evangelho. Eu não sei qual o evangelho que às vezes tocou a sua vida, mas a intensidade do verdadeiro evangelho é o evangelho que desvazia de si só, esvazia nós de nós mesmos. E é esse evangelho que eu creio, um evangelho que tem uma intensidade, uma essência de pessoas intensas e constantes. E o significado da palavra constante, você pode pesquisar aí no Google, ou no Deus desse século. O adjetivo que não sofre alteração, que não muda, que permanece sem igual, inalterável, fixo, intenso, que se manifesta ou que se faz sentir com força, com vigor, com abundâncias. Palavras semelhantes a constantes e intensos são agudo, ativo,
enérgico, extraordinário, forte, poderoso, profundo, veemente, vigoroso, violento e vivo. Então é baseado nessas palavras, querido, que eu quero levar você a meditar, você que está aqui, você que está em casa, a sermos constantes e ser intensos também com o Senhor. Porque nós vivemos uma geração a qual você pode fazer uma autoanálise da sua vida primeiro e da vida do próximo, mas não com um olhar julgativo. No seu trabalho, na escola, onde você vive, você conhece e convive com pessoas que estão vivendo uma grande inconstância. Pensamentos paliativos, querendo desistir. Pensamentos de derrota, pensamentos de frustração, pensamentos de amargura. Nós vivemos nessa geração. E é nessa geração, querido, que Deus Ele quer usar a sua vida. Quantos crê? Mas você só vai ser usado a partir daquilo que Deus transforma na sua vida. Não tem como eu falar de intensidade, de falar sobre constância, se eu sou uma pessoa inconstante, se eu sou uma pessoa que não sou tão intenso no meu amor com Jesus. E nós acreditamos, querido, que o Evangelho, ele não é ensinamento, mas ele é transferência. Jesus, ele transferiu a essência do seu amor, ensinando em palavras. E o que nós vivemos hoje é um monte de pessoas querendo ensinar de palavras, mas não quer transferir aquilo que Deus tem feito na vida delas. Então preste atenção, anote isso no seu coração. O Evangelho, ele é transferência daquilo que nós aprendemos. Não tem como você ser uma pessoa intensa, não tem como você ser uma pessoa constante, buscar a Deus sem uma entrega agressiva. O que é uma entrega agressiva? É quando você não mede esforço, você não limita a sua busca, a sua intensidade com Jesus. Então não tem como, o primeiro ponto que nós podemos entender é que não tem como eu ser um jovem intenso e constante, abrindo mão da minha busca no amado Espírito Santo de Deus. Uma busca intensa, uma busca agressiva, uma entrega agressiva, é quando, querido, eu entendo que eu oro, que eu jejuo, que eu leio a Bíblia, sem estar com vontade de fazer isso. Eu posso perguntar aqui para vocês, e eu tenho certeza que não vai ter um corajoso de levantar a mão e dizer: quem aqui ora porque tem vontade? Quem aqui jejua, lê a Bíblia porque tem vontade? Quem pode dizer que tem? Nenhum de nós temos vontade. O nosso eu, o nosso ser carnal, ele não quer. Ele quer nos colocar para baixo. Ele quer nos colocar numa inconstância, numa vida relaxada, querido. Mas quando eu entendo que a minha entrega, ela precisa ser agressiva. Ou o que eu quero dizer com você? Essa entrega agressiva, querido, é quando você ora sem querer orar. É quando você lê a Bíblia sem querer ler. É quando você jejua sem querer jejuar. A sua carne está pedindo para você comer aquele chocolate, mas você vai para cima e você renuncia a isso. E isso é ser uma pessoa constante, é uma pessoa que parte para cima. É uma pessoa, no nosso linguajar, que não é frouxo. É uma pessoa que não mede esforços para buscar, para amar, para se entregar por Jesus. E eu posso dizer, querido, que nós somos a geração com o coração em lágrimas, porque eu faço parte dessa geração. Nós somos a pior geração quando se trata no assunto intensidade e constância com o Senhor Jesus. Mas eu acredito, querido, que nessa geração vai se levantar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, que seja, que decidiu ser constante, intenso, buscando a presença do amado Espírito Santo, se entregando de uma forma nunca vista, nunca feita. Mas eu acredito, querido, que é nesse tempo que nós vamos se levantar. Quantos estão comigo aí? Eu acredito que é nesse tempo. Às vezes você olha para a sua vida, para o seu eu, e você consegue enxergar somente frustração, somente inconstância, somente decepção. Mas o amado Espírito Santo de Deus, ele olha para você com outro olhar, de uma pessoa constante,
fervorosa. Porque essa palavra, querido, constante e intenso, tem palavras, você pode pesquisar. O que é? Vamos lá de novo ler para você. Conseguir imaginar, e você vai lembrar de algumas delas que faz sentido, que está na Bíblia. Agudo, ativo, enérgico, extraordinário, forte, poderoso, profundo, veemente, querido. Atos, quando o dia de Pentecoste, a Bíblia diz que veio um som como de um vento impetuoso, ou veemente impetuoso. Ou seja, querido, há poder na constância, há poder na intensidade. Quando eu declaro, eu vou ser intensivo, eu vou ser constante, ainda que a minha carne não quer orar, ainda que o meu corpo quer dormir, mas eu vou para cima, eu não abro mão, eu não negocio o princípio, querido. Eu posso dizer para você, você vai viver nessa vida, nessa geração, colhendo o extraordinário para você. Quantos crê? E ser constante, querido, intenso, é ser firmado, violento, forte e extraordinário. Jesus, querido, em seu ministério, ele foi constante e intenso. Só é constante e intenso, querido, quem é apaixonado pelo seu propósito. Eu vou repetir isso aqui para você. Só é constante e intenso quem é apaixonado pelo seu propósito. Se você, querido, vive um cristianismo a qual você acredita que Deus vai te usar, que você tem um dom, mas você não tem paixão nesse dom, querido, você está vivendo na inconstância e precisa melhorar, precisa mudar. Mas se você é uma pessoa que ama o seu propósito, querido, eu posso te afirmar que você é um jovem constante e intenso no Senhor Jesus. Nada pode te abalar. E uma das traduções da palavra paixão, você pode pesquisar, é uma emoção violenta, constante e intenso, querido. Não é somente em trabalho, porque quando nós dizemos ser constante e ser intenso, o primeiro pensamento que vem é trabalhar na obra do Senhor. E de fato faz um pensamento que é verdade isso. Mas constante e intenso, querido, é viver apaixonado pelo seu propósito que você acredita que você tem. Você acredita que você tem um propósito? Quem é que acredita? Você acredita ou você acha que você veio do acaso? Ou você acha que você é fruto de um engano? Querido, todos aqui, eu e você, nós somos feitos por um propósito. E esse propósito, querido, para ser cumprido nessa terra, precisa de uma paixão, de uma entrega, de uma emoção violenta. Porque, querido, nós podemos trabalhar sem ser intenso, e muito menos sem amar a Jesus. Eu posso pregar aqui sem amar a Jesus. Samuel pode tocar sem amar Jesus. Os meninos do louvor podem tocar, tirar foto, liderar a célula. Todos nós podemos fazer isso. Mas como? Prova na Bíblia. Você pode ver em Apocalipse 2, quando vem uma correção à igreja de Éfeso. Ele diz algo, Apocalipse 2:2: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo quanto a tua perseverança, e que não pode tolerar pessoas más. Mas olha o que diz na parte A: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho. E no versículo 4, ele vai dizer algo para a igreja: porém eu tenho algo contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Vem comigo nesse pensamento, todos nós como igreja. Uma igreja que trabalhava, uma igreja que estava ativa, que era uma igreja que não tolerava pessoas que quebravam princípios. É como se fosse aquelas pessoas hoje que você conhece, que julga qualquer um. Essa era aquela igreja, não aceitava as práticas dentro da igreja. E essa era a igreja. Aí Jesus chega e fala assim: eu tenho algo contra você. Você abandonaste o seu primeiro amor. E eu quero aqui, querido, falar algo para você. Muitos de nós podemos trabalhar sem amar a Jesus. Eu posso, querido, viver no meu propósito sem amar a Jesus. Você pode existir nessa vida sem amar a Jesus.
Mas eu também acredito, querido, que vai viver o extraordinário aqueles que amam, que se entregam, que são intensos e que não quebram o princípio, querido. Porque eu não amo a Jesus somente pelo trabalho, pelo cargo da igreja. Eu amo a Jesus porque Ele me salvou, Ele me curou, Ele me tirou da escravidão do pecado. E por isso eu sou intenso. Existem pessoas, querido, que só é intenso se pregar, só é intenso se ter um microfone na mão, só é intenso se abrir uma cela, só é intenso se está no louvor, só é intenso se está no altar, querido. Mas a minha oração é para que essas pessoas tenham um encontro com a verdade, que o seu trabalho, querido, eu falei isso aqui na reunião de jovens, Deus, Ele não quer o nosso trabalho, Ele quer o nosso coração, porque quando Ele tem o meu coração, todo o meu trabalho eu faço para glorificar a Deus. E a minha oração, querido, é, se você estiver aqui, para que o amado Espírito Santo te pegue, porque nós não podemos viver nessa geração com pessoas que amam somente o trabalho, amam somente, se o pastor me chamar, eu vou na igreja, querido. Mas não, jovens constantes, jovens intensos, amam o Senhor Jesus, não pelo que Ele vai receber, mas sim pelo que Ele fez e pelo que Ele é. Porque o trabalho, querido, sem paixão, sem intensidade, gera cansaço. Homens e mulheres cansados quebram princípios. Tem pessoas, querido, que perdem a intensidade e começa a ser inconstante. Você vai olhar, às vezes vai vir um pensamento julgativo. Você vai olhar para alguma pessoa e vai dizer, está indo na inconstância porque quebrou o princípio. E de fato é uma verdade. Mas eu creio, querido, que o amado Espírito Santo de Deus, Ele está aqui como um bálsamo para derramar sobre a sua vida. Quantos crê? Tem pessoas, querido, que não são mais apaixonados pelo seu propósito. E o texto que nós lemos, querido, Jesus, Ele é interrogado por um escriba. E a pergunta que esse escriba faz é: qual é o primeiro mandamento? E Jesus, Ele cita, querido, o livro de Deuteronômio 6,4. Mas marque isso na sua palavra, Marcos 12, capítulo 30. Você vai ver a palavra toda, 4 vezes. Por que que Jesus, Ele está dizendo, querido? Porque nós precisamos aprender que o amor, ele precisa ser na mente, no coração e no físico. Eu não posso somente amar na minha mente, eu não posso somente amar pelo coração. E quantos estão vivendo um amor de coração, de boca para fora? O amor que nós vivemos hoje em um relacionamento. A pessoa diz, eu te amo, chuchu, você é tudo para mim. Eu não é assim. Você é a última bolacha do pacote, é a Coca-Cola do deserto. E nós baseamos isso em amor. Mas o amor, querido, ele precisa passar pela mente, pelo coração e dar uma resposta pelo nosso corpo. Olha o que Jesus está dizendo: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Ou seja, não há indícios, é entrega total. Não tem como você amar a Deus somente no pensamento, só no coração, só na alma. Precisa se amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aí sim, querido, você vai se tornar uma pessoa constante e intensa. Seja constante, querido, e intenso no propósito que Deus tem para você. João capítulo 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, querido, ele foi intenso e constante no seu propósito. O seu propósito era ser o pregador, aquele que ia anunciar a vinda de Jesus. E ele fez, querido, com amor, com paixão, com intensidade. E ele foi constante, querido. E quando Jesus, ele olha lá, ele falando de Jesus, quando ele vê Jesus, ele declara para todos. E você vai pegar isso, querido. Pessoas constantes e intensas, querido, declara Jesus aonde for, do jeito que vive e quando abre sua boca. João Batista, ele disse: eis aí o Cordeiro
que tira o pecado do mundo. Todo mundo reconheceu que Jesus era Jesus através da fala de um homem. Querido, eu quero falar isso aqui bem rápido para você. Homens, mulheres, jovens que são constantes e intensos, a sua boca, a sua mente, o seu corpo anuncia a vinda de Jesus Cristo. E nós como igreja, querido, o papel da igreja é esse, é anunciar Jesus. Jesus está vindo, Jesus está voltando. Mas querido, vem cá, é de fato uma verdade. Mas e se Jesus vier para você, antes de você cumprir o seu propósito? Isso aqui não vai acontecer, mas eu tenho certeza que muitos vão questionar até Deus lá no céu. Ô Deus, eu queria cumprir meu propósito. Não fica perdendo tempo não. Não perde tempo não. Cumpra o seu propósito enquanto tem vida, enquanto Jesus não veio para você. João Batista, querido, ele teve a relação de Jesus, porque sua vida ela foi marcada por uma intensidade, por uma constância no seu propósito. E nós precisamos dessa intensidade no meu propósito. Precisamos, querido, declarar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Quantos crê? Anote isso aí. Se o seu viver não falar mais do que suas palavras, você está na direção errada e não está cumprindo o seu propósito. Constante e intenso, querido, na sua visão. Números capítulo 13, versículo 1 diz assim: Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviará todos aqueles que sejam seus príncipes. 10 espias são convocados a ter uma visão da terra de Canaã. Moisés ele dá uma ordem, e esses 10 eles voltam com um relatório. E o relatório deles os que primeiro começaram a dizer: a terra é boa, tem tudo isso que Moisés falou, tem algo a mais, ela mana leite e mel. Só que não dá para nós ir lá não dá para nós invadir lá. Lá existe gigante, se nós formos nós vamos morrer. Dentre eles tinha um homem chamado Caleb. Diga assim, Caleb. Diga, Caleb. Quando você lê esse texto, querido, você começa a entender, no meio de pessoas que quebram princípios, existem pessoas que são intensas e constantes com o Senhor. Os 10 tiveram a mesma visão da terra. Eles voltam com uma visão diferente, e Caleb diz: não, vamos lá invadir. Olha o que diz número 13, 30. Então Caleb fez calar-se o povo, reuniu diante de Moisés e disse: subamos e herdamos lá. Disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Querido, pessoas que são constantes e intensas, têm visão no extraordinário, têm visão no sobrenatural, ainda que a realidade é difícil. Mas jovens que têm intensidade, são constantes com o Senhor, a sua visão é sempre mais avançada do que a de todos. Quantos têm visão aqui? Pode dizer amém. Só que aí entrou os pessimistas, os inconstantes, e eles disseram: entretanto os homens que haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. E houve ali, querido, uma grande revolta contra Moisés e Arão. Porém, no meio dessa revolta, Josué e Caleb, eles se levantam e dizem: dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, é um lugar excelente. Se Yahvé ou nós é propício, Ele nos fará entrar nessa terra, e pessoalmente
dará a nós, e de fato, uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Olha que visão. Um olha e fala assim: lá é terra que mata, nós somos gafanhoto para eles. Mas olha dois homens que são constantes e intensos. A sombra do nosso Deus está conosco, e nós vamos vencer. Querido, deixa eu falar algo para você. Tem muitos jovens que acreditam que o seu sucesso não está aqui nessa cidade. Tem muitos jovens aqui que não acreditam que o seu sucesso está aqui. Querido, deixa eu falar algo para você. O seu sucesso está na sua visão. Se você tem visão, querido, o Deus a qual você serve é um Deus do extraordinário, e vai fazer você viver extraordinário nessa vida. Mas você precisa acreditar. Primeiramente, como esses homens acreditaram, nós vamos entrar, porque o Senhor nos fez promessa. Ei, querido, tem muitos jovens aqui em casa que existe uma promessa sobre a vida de vocês, só que esse pensamento, a inconstância tomou tanto conta de vocês que assistem aí, que você não acredita mais no extraordinário para a sua vida. Mas eu quero, querido, em nome de Jesus, a minha oração é para que todas as escamas dos seus olhares venham cair, e você comece, ou melhor, você volte a acreditar que Deus, Ele fez uma promessa para você invadir, para você tomar como posse aquilo que Ele tem para você. Aleluia. Constantes e intensos, querido, na perseguição. Quem é que é perseguido? Quem é que é perseguido? Sendo assim, subornaram alguns outros homens para caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Estevão, querido, eu já falei sobre a vida dele, mas eu quero partir para outro. Estevão, ele é escolhido dentre 7 homens para cuidar das viúvas. Os discípulos de Jesus, eles estavam preocupados com a pregação, com a proclamação do Evangelho. Só que as viúvas estavam deixadas de lado. E eles tiveram essa ideia de convocar homens para cuidar dessa viúva. E dentre esses 7, existia um homem chamado Estevão. Só que ele não chegou como apenas mais um. Ele chegou totalmente diferente. Porque o seu estilo de vida, querido, era constante, era intenso. Tudo que ele fazia era intensidade. Ele chegou no Sinédrio. E para você entender um pouquinho do Sinédrio, lá existia todos os homens que conheciam a palavra, conheciam as escrituras. E Estevão chega lá, e o seu comportamento de vida foi tão intenso, que quando ele falava, as pessoas começaram a caluniar ele, começaram a inventar coisas, começaram a ter raiva da vida de Estevão. E nós podemos dizer, querido, eu posso preparar você. Nós vivemos naquela era ainda, que pessoas que querem ser constante e intenso, ainda vão ser taxados como santão, como crentão. Mas, querido, se você levar esse nome, não fique chateado. Fique chateado. É melhor você levar esse nome, querido, do que as pessoas difamarem você aí, e falar de coisas que às vezes você faz. Isso aí dói mais do que você ouvir que você é santão. Quando nós ouvimos que nós somos santos, porque nós estamos orando mais, lendo mais, era motivo de nós ficarmos alegres, só que nós ficamos tristes. Ficamos ou não ficamos? Você veio de me apoiar, tá, não sei. Querido, em nome de Jesus, querido, é o tempo de nós se levantarmos, mas se levantarmos com pessoas melhores. E eles levaram Estevão preso ao Sinédrio, e lá tudo eles viram. Então eles chegaram e fizeram assim, disseram, então todos estavam sentados no Sinédrio, ao fixarem os olhos em Estevão, viram que o seu rosto parecia como um rosto de anjo. O cara está preso, está sendo injustiçado. Só que quando eles olham para aquele homem, ele não vê mais uma pessoa normal, ele vê o seu rosto como um de anjo. Olha que visão. E ele está preso. Só que mesmo na prisão, querido,
mesmo na acusação, mesmo na afronta, ele não abriu mão de ser intenso e de ser constante com o Senhor. Querido, muitos de nós, quando passamos pela prova, tendo a prova como deixa eu falar a palavra certa para você entender. A prova como o dardo do inimigo, como o levantar do inimigo na nossa vida. Quando nós passamos pelo desejo da carne de pecar, e nós vemos isso, a primeira coisa que nós perdemos é o brilho que o Senhor nos deu, é a essência, é a paixão pelo nosso ministério. Querido, presta atenção, quantos de nós, por escolhas erradas, nós perdemos? Eu posso dizer que eu também já fiz. Ou você acha que eu estou aqui como santo, como perfeito? Eu também já fiz escolhas, a qual eu perdi a essência. Mas querido, quando nós estamos vivendo constante, intenso com o Senhor, querido, todo mundo vai olhar para nós e vai dizer: como eu gosto de estar com essa pessoa. Quem aqui já ouviu isso? Eu sei que muitos já ouviram. Cara, quando a pessoa fala, eu sinto uma paz. Quem aqui já teve essa experiência? Estevão, ele está lá preso, e eles começaram a caluniar ele. Só que Estevão, ele parou, ele começou a pregar, e ele fez uma pregação de Moisés até Jesus Cristo. E sabe o que aconteceu, querido? Quando eles ouviram isso, eles rangiam os dentes. Quem aqui já ficou nervoso nesse ponto? Quem já ficou? Quem já ficou? Todos já ficamos. Eles ficavam desse ponto, e eles diziam: esse cara merece morrer. E sabe o que aconteceu? Levaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejar ele. E quando ele começou a ser apedrejado, olha a visão que ele teve. No versículo 55: contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles tamparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele, e arrastando para fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribua este pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. Estevão, querido, ele foi tão forte, tão intenso, que as pedras que acertavam a sua vida não doía no seu espírito. Quantas pedras nós recebemos, querido, que até o nosso espírito se abala. 2 Coríntios 4, 6, para nós encerrarmos. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se vê são eternos. Eu quero concluir com você, querido. A maior prova de amor a Deus é a nossa intensidade e constância a Deus. E eu preciso aprender, querido, a viver intenso no Senhor. Eu preciso, minha casa precisa, minha família precisa. Porque quando nós aprendemos a viver isso, querido, sabe o que acontece? Como diz em Isaías 43, 2: quando passar pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Como diz em Gálatas 6,17: quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Gálatas 2,20: já fui crucificado
juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Se coloque de pé, querido. Nós temos aí alguns minutinhos. Querido, essa palavra falou muito comigo. Não sei com vocês, mas comigo falou muito. E de verdade, a minha oração, como líder desse ministério, é que para que surjam pessoas constantes e intensas. E quem for inconstante, os constantes e intensos vai amar. Vai chegar muitas pessoas com inconstância aqui, mas nós, pela paixão, nós vamos transmitir aquilo que nós estamos recebendo de Deus. A minha oração é essa. Amém? Para encerrar rapidinho, senta aí rapidinho, tem alguns minutos aí para correr. Você que está em casa aqui, teve muitas pessoas, já vamos orar por eles. Mas amanhã nós temos celebração às 8 da manhã lá no Jardim Santa Clara. Eu acredito que já tem os nomes, porque lá é poucas pessoas e eles já estão sempre indo. Nós temos culto aqui às 17. Cadê os jovens? Isso aí, filha, você é jovem, né? Cadê os jovens? Amanhã nós temos o culto às 17. E agora às 21 horas vai sair o link do culto das 19h30. Já vai lá, faça sua inscrição às 5. Não precisa fazer inscrição, é somente vir. Então não fique em casa, tá bom? Não fique. Eu sei, eu vou vir às 17 amanhã, que eu vou assistir o São Paulo ser campeão em cima do Palmeiras, né? Em nome de Jesus. Então você pode vir. E amanhã nós temos o curso de teologia lá. Você que não está participando, faça. Se coloque de pé rapidinho para nós orarmos e encerrar. Querido, eu quero que você ore agora. Estenda suas mãos. Você acredita nisso? Se você não acreditar, não precisa estender a mão não. Estenda suas mãos em direção ali ao hospital. Nós temos poderes políticos ali que estão internados. Pessoas da nossa família. Nós temos a família do pastor Tom, o Guilherme, a Silvia, deve estar assistindo aí, né? Que foram testados pelo Covid, estão todos bem. Às vezes tem alguém da sua família. Vamos orar, querido, declarar sobre a vida deles agora a cura, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti agora. E nós, ó Deus, como ministros do Teu Evangelho, Pai, como homens e mulheres de fé, Pai, nós acreditamos, ó Deus, em milagre. Nós acreditamos em cura, amado Espírito Santo de Deus. Nós, ó Deus, nós não damos ordem para o Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai. Porque eu sei que o desejo de muitas pessoas era colocar a mão, mas nós não podemos. Mas o Senhor pode colocar a mão agora, lá no pulmão, Deus. Aonde precisa ser tocado, o Senhor pode. Em nome de Jesus, nós apresentamos, ó Deus, a vida do Carlos Henrique, do Ideval, os vereadores aqui que estão necessitando, Pai, do Teu toque. Toca agora, amado Espírito Santo, em nome de Jesus. E nós acreditamos, Pai, no Teu poder. Toca agora, ó Deus, sobre a Silvia, sobre o Gui. Continua dando graça, ó Deus, no Tom, no Bruno, em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê paz.